Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à disciplina de noções de contabilidade, hoje iremos abordar sobre a unidade 2 no curso técnico em cooperativismo. O que vocês irão estudar na disciplina de noções em contabilidade da unidade 2? Planificação contábil, escrituração contábil, noções de débito e crédito, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício. Então, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Liana Eida Marques dos Reis. Qual o objetivo desta unidade? Nesta unidade 2, vocês irão realizar a escrituração contábil e os lançamentos contábeis, compreender e reconhecer as noções de débito e crédito, realizar a demonstração do resultado do exercício e contabilizar o lucro bruto. Continue estudando que todos irão obter um sucesso na disciplina. Bem, para iniciar a escrituração contábil, o objetivo da escrituração é registrar. Escriturar é escrever, é registrar de maneira formal e padronizada todos os fatos contábeis. Um fato contábil, gente, é representado por pelo menos um conjunto de duas contas, que irão envolver os bens, direitos e obrigações, que nós já estudamos na unidade 1, que é o conjunto do patrimônio, e as receitas ou despesas que compõem a conta de resultado. O nome de cada uma dessas contas é expresso pela sua natureza. E as partidas dobradas, que nós já estudamos também na aula anterior, que trata de quem descobriu, de quem estudou sobre ela, que foi o Feluca Pacioli, consiste em não há débito sem crédito correspondente. Para dar início, nós temos um exemplo de um fato contábil, que é a aquisição de mercadorias no valor de 30 mil com pagamento à vista em cheque. Aquisição quer dizer comprar. Então, aqui nós estamos observando que a mercadoria foi absorvida pela empresa e o pagamento à vista foi feito em cheque. Então, como há o registro simultâneo de duas contas no mínimo, usa-se o chamado partidas dobradas, que quer dizer que o lançamento está ocorrendo em duplicidade de contas. Então, partida é lançamento, dobrada é duplicidade, ou seja, duplo. Então, o que vocês estão observando? As contas envolvidas são mercadorias e banco. Dando continuidade, vocês vão observar também quais são os mecanismos de débito e crédito. O segredo, gente, é saber se a conta é patrimonial ou resultado. Depois, se a conta for patrimonial, nós precisamos saber em qual grupo ela vai se classificar. Se for do ativo, se for do passivo, se for patrimônio líquido. Então, aqui observando, nós temos que no ativo, os bens a mais debita, a menos credita. Se for direito, a mais debita, a menos credita. Se for do lado direito do passivo, as obrigações a mais credita, a menos debita. Assim também como o patrimônio líquido, se for mais credita, menos debita. Dando continuidade a esse mecanismo de débito e crédito, nós temos um exemplo. Para entender a mecânica do débito e crédito, nós vamos ter que o representante de uma turma ficou responsável por receber recursos de todos os alunos do grupo. E aí, o que ele fez? Uma turma de formatura que tem 100 alunos, cada aluno irá entregar ao presidente da comissão de formatura R$ 500, fazendo um total de 50 mil. Como é que esse rapaz, coordenador, irá registrar esse lançamento? Então, ele tem que observar o quê? O presidente dessa comissão é devedor da turma em 50 mil. No momento em que ele pagar 25 mil para o buffet e 10 mil para a equipe de filmagem, vai ser creditado 35 mil, ficando devendo apenas um valor de 15 mil. Então, quais são as contas envolvidas? A caixa do presidente, o capital da turma e o buffet que vai ser pago. Então, nós precisamos debitar e creditar em cada um dos seus razonetes de cada conta separada o que ocorreu de fato. Dando continuidade, nós temos um outro exemplo de passivo. O passivo aqui é a compra a prazo por um fornecedor. Ou seja, o fornecedor ele vai entregar 40 mil em mercadorias para um pagamento a prazo. Então, no momento, qual é o lançamento que nós vamos fazer? Primeiro se credita fornecedor 40 mil em relação à empresa.
Então, o fornecedor, ele se tornou credor de 40 mil dessa empresa. Assim, no mês seguinte, a empresa vai pagar 40% para o fornecedor. Como é que a gente vai fazer? Precisa se debitar na conta fornecedor, tornando o credor apenas no saldo restante que falta para completar. Então, quanto é que falta? Tinha 40 mil, vai ser debitado 16 mil. Qual o saldo que vai faltar? Subtrai-se o maior do menor. Então, 40 mil menos 16 mil, o saldo restante é 24 mil. Então, o fornecedor se tornou menos credor, uma vez que essa empresa já pagou os 16 mil e ele ainda vai faltar com 24 mil. Então, você vai realizando esse lançamento de acordo com o acontecimento da empresa. Assim, dando continuidade, agora nós vamos ter uma conta de resultado. E o que diz esse exemplo? Uma empresa com uma receita líquida de 100 mil teve o custo da mercadoria vendida em 40 mil e obteve a receita líquida de aluguel no valor de 24 mil. Então, ele pergunta: as despesas administrativas e comerciais foram 30 mil. Qual o resultado dessa empresa? Então, o que vocês precisam observar é o que vai ser debitado e o que vai ser creditado. Observando aqui, nós temos o custo da mercadoria de 40 mil, nós temos despesas operacionais de 30 mil. Em contrapartida, nós temos 100 mil de receita, o que ela recebeu, e nós temos também uma receita de aluguel de 24 mil. Soma-se o débito e depois soma-se o crédito e subtrai o maior do menor. Quando eu somei e subtraí, aqui, se vocês observarem, tem um saldo de 54 mil, que é lucro do exercício. Então, se o resultado deste fosse um prejuízo, o valor estaria do lado do débito. Então, observem, tenham cuidado e atenção ao fazer essa somatória e verificar em qual lado o saldo vai se encontrar maior. Dando continuidade ao mecanismo de débito e crédito, eu fiz um parâmetro e uma comparação para que vocês possam entender, caros alunos, sobre a conta do ativo, a conta do passivo e a conta de resultado. Lembrando que aqui nós temos o lado do débito e o lado do crédito. Então, serve como uma revisão do que já foi estudado anteriormente. Assim, continuando, nós vamos ter os lançamentos contábeis. O que vocês precisam observar? A escrituração é o escrever em forma contábil. Deve conter o quê? O que essa escrituração deve conter? A data do registro contábil, quem é a conta devedora, quem é a conta credora, um breve histórico do que aconteceu, o valor do registro contábil, para que essa informação permita identificar todos os registros que vão integrar esse lançamento contábil. Como, por exemplo, aqui, compras de mercadoria à vista no dia 1º de fevereiro de 2012 a um fornecedor TKM LTDA, conforme nota fiscal de número 3.553. Então, o que vocês vão fazer? A data, a conta devedora, a conta credora, um breve histórico informando o que aconteceu, relatando tudo o que aconteceu e o valor final desse lançamento. Então, aqui é um exemplo para que vocês possam estudar. Dando continuidade também, eu coloquei 2 resumos para facilitar o entendimento de vocês. Só lembrando que nós temos o lado do ativo e o lado do passivo. Lembrando que podemos debitar quando aumenta o ativo e creditar quando diminui o ativo. Já no passivo é o contrário. Debita-se quando diminui e credita-se quando aumenta. E também, em contrapartida, separado, nós temos as contas de resultado. Resultado pode ser receita ou despesa. Lembrando que a receita aumenta o lucro e a despesa reduz o lucro. E assim vai impactar também no PL da empresa. Dando continuidade, aqui eu tenho alguns exemplos de razonete. O razonete, que é o gráfico em forma de T, que nada mais é do que uma versão simplificada do livro Razão. Então, se vocês observarem nesse exemplo, nós temos o caixa, o capital, veículos e banco conta movimento, ou seja, cada conta vai ter o seu razonete separado. Lembrando que nós temos o lado do débito e o lado do crédito. Dando continuidade, nós vamos ter também o balancete de verificação. O que é o balancete? É a relação dessas contas estudadas por vocês no dia a dia, que serão extraídas do livro Razão ou de um razonete,
com seus saldos ou devedor ou credor. Então, o balancete vai ser essa relação de contas que vão ser extraídas do livro Razão e vão ser somados separadamente o saldo devedor do saldo credor. Nós temos aqui um exemplo de um balancete que trata com algumas continhas, como caixa, capital, veículos e banco conta movimento. Ok? Vamos continuar. Depois de estudar todos esses conceitos iniciais, vocês precisam entender sobre as demonstrações contábeis. A primeira delas é o balanço patrimonial, BP, que é a demonstração contábil que vai evidenciar qualitativa e quantitativamente numa data o patrimônio líquido dessa empresa. E esse balanço é constituído por ativo, passivo e patrimônio líquido, como no exemplo aqui a seguir. Nós temos o ativo do lado esquerdo e o passivo do lado direito. Lembrando que esse balanço ele tem que ter um total do ativo igual ao total do passivo. Lembrando da balança. Dando continuidade, aqui também eu trago a classificação dessas contas segundo os elementos do patrimônio. Quem são eles? Ativo, passivo, lembrando que o ativo são os bens e direitos e o passivo são as obrigações. E lembrando que do lado do passivo nós vamos ter também o subgrupo patrimônio líquido, que é o PL. Então, aqui também um exemplo para que vocês possam estudar em casa sobre esses conceitos. Dando continuidade, nós vamos ter outra demonstração muito importante, que é a do resultado do exercício. Essa demonstração, que é a DRE, ela vai evidenciar o resultado que a empresa vai obter, que pode ser lucro ou prejuízo, ao desenvolver as suas atividades durante um determinado período, que geralmente é um ano. E assim, a lei estabelece no seu artigo 187 que a demonstração do resultado do exercício vai vir discriminando a receita bruta dessas vendas e dos serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos, a receita líquida das vendas e serviços, o custo da mercadoria, os serviços vendidos e o lucro bruto. Vai também discriminar as despesas com venda, despesas financeiras, vai se deduzir todas as receitas, vai vir também as despesas gerais e administrativas e as despesas operacionais. Na DRE também vai ter a observar o lucro ou prejuízo operacional, outras receitas e outras despesas. O resultado do exercício antes do imposto de renda, bem como a provisão para esse imposto, que é guardar um determinado valor por parte da empresa. As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizam necessariamente como uma despesa, o que também vai fazer parte dessa DRE. Lucro ou prejuízo líquido do exercício, que é o período de um ano, e o seu montante por alguma ação do capital social. Então, aqui vocês observam que é bem importante esse demonstrativo, porque vai trazer o que a empresa vai obter de lucro ou prejuízo. E, para encerrar nesta unidade, nós vamos ter um roteiro de encerramento do exercício, que vai demonstrar para vocês que vocês vão precisar fazer o balancete de verificação, transferir todos os saldos das contas do exercício, bem como as receitas e despesas, apurar nesse livro Razão ou no Razonete o saldo dessas contas, verificar quem foi debitado, verificar quem foi creditado, transferir o resultado da conta de resultado para a conta de lucros acumulados, se for lucro, ou também prejuízos acumulados, se for prejuízo. Essas contas são patrimoniais do patrimônio líquido, ou seja, vai aparecer lá no patrimônio líquido. Vocês vão levantar o balanço patrimonial, vão transcrever todo esse balanço para o livro diário. Então, boa sorte, estudem e sucesso nesta nova unidade.